Beleza. Tá. Como formar equipe e faturar 6 dígitos ao mês? Essa questão de formar equipe, eu vou pegar do meu aprendizado na Cera. Na Cera a gente chegou em 24 pessoas na equipe. E eu que estava no comando da maioria delas. Então, assim, uma equipe de 24 pessoas, você tem que ter processos. Você tem que ter organização, você tem que saber quem contratar, você tem que saber quem confiar, tá? Para você formar equipe, principalmente nessa área de criação de sites, você precisa de algumas coisas, tá? Para formar equipe. Você precisa da necessidade. Não adianta você querer formar equipe, isso não é necessário você ter equipe agora. Às vezes você fala, pô, eu quero ter equipe, mas você está fazendo 2 projetos por mês. Não precisa. Você não precisa ter equipe se você está dando conta dos seus projetos. Ou seja, não dá conta sozinho. Outra coisa, você precisa ter dinheiro. No caso, caixa. Se você quiser formar equipe, ou seja, você não... Beleza, você não está dando conta sozinho. Só que você está cobrando tão baixo pelo seu serviço que é difícil você colocar gente. Como você vai pagar para um cara, sabe? Ah, mas você pode oferecer porcentagem. É legal você oferecer porcentagem para o cara. Só que aí você deixa de fazer uma equipe para fazer sócios. E é diferente esse modelo, entendeu? É mais fácil você pagar fixo 2, 3 mil reais para um cara do que pagar porcentagem para ele. Eu já fiz essa experiência de pagar porcentagem e no final não vale tanto a pena. É mais fácil você pagar fixo. E para isso você precisa ter caixa. É um modelo muito mais sustentável. Você pode seguir pelo modelo de pagar porcentagem, mas qual que é a diferença? E essa diferença que eu percebi, né? Ou seja, porcentagem ou fixo. Quando você paga porcentagem, você tem como se fosse um sócio. E um sócio muito caro. Imagina que você paga 50% pro cara, 40% pro cara. É muito caro para você, sabe? Se você pega 50 mil em projetos por mês e você precisa conseguir essa escala, você vai estar pagando pro cara 25 mil. O cara é seu sócio, ele não é o seu funcionário, não faz parte da sua equipe como funcionário, é como se fosse o seu sócio. E bem caro ainda. Um sócio que pega 50% do faturamento em si é muito caro para você. Quando você paga fixo, você tem previsibilidade. E é aqui que você escala. Ou seja, você sabe que um cara que vai custar para você 3 mil reais por mês, ele vai conseguir fazer você ter uma escala de mais 10 projetos no mês. Só que com esses 10 projetos, você vai receber 30 mil reais. Vamos colocar até menos, vamos colocar 20 mil reais. E no final vai sobrar para você 17 mil. Esse cara vai estar garantido os 3 mil dele, está recebendo bem. Você pode até pagar mais. Você pode até pagar 5 aqui, ó. Ainda sobra para você 15 mil reais. Para você rodar a empresa, para você rodar anúncio, para você girar, para você pagar custo. Então, quando você usa o modelo de fixo, e eu gosto muito mais desse modelo, você garante mais. Na Cera, a gente não tinha pessoas que recebiam porcentagem. Na Cera, todo mundo recebia um fixo. E era muito mais previsível, tá? Então, toma muito cuidado quando vocês for formar a equipe para trabalhar com criação de sites e vocês não ficar com a corda no pescoço, sabe? Vocês acabar chegando uma hora que, cara, não tá dando para pagar tudo isso para essas pessoas, eu não tô recebendo no final quase nada. Então, se você vai montar a equipe, tenta montar com fixo e espera essas duas coisas acontecer. Começa a pegar projeto e só monta equipe quando você não estiver mais aguentando e quando você tem dinheiro em caixa. E você cria dinheiro em caixa cobrando um preço legal. Se você cobra 100 reais, 200 reais, 500 reais para fazer uma landing page, vai ser difícil você construir equipe. É legal você começar a cobrar, você começar a crescer, e vai chegar uma hora que vai ser realmente necessário montar uma equipe, sabe? Principalmente se você quer seguir por esse caminho. Eu montei uma equipe, chegou em 5 pessoas, a equipe, trabalhando com criação de sites, só que não era esse caminho que eu quero seguir. Eu não quero seguir um caminho de trabalhar com criação de sites assim. O meu objetivo era criar uma ferramenta, porque o que eu pensei? E aqui vai um ponto para vocês também. Eu tinha duas possibilidades. Ou eu criava uma agência, que era o que eu comecei a fazer, de criação de sites, e aí, para eu fazer 50 mil nessa agência, eu tinha que ter muito trabalho. Muito trabalho. Ou eu fazia uma ferramenta onde qualquer pessoa do mundo vai poder criar um site. Então, ao invés de eu tentar focar a minha cabeça, o meu tempo, criando uma agência para as pessoas contratarem o serviço dessa agência, e daria muita dor de cabeça, porque dá dor de cabeça, eu resolvi fazer uma ferramenta de criação de sites. E para eu fazer 50 mil reais nessa ferramenta por mês, é muito mais simples, escalável e bem menos dor de cabeça. Então, é puramente uma escolha. Ah, mas Edu, eu não consigo fazer uma ferramenta de criação de sites, eu preciso montar a equipe. Então, já se prepara com algumas coisas quando você for montar a equipe, tá? E é umas coisas que eu demorei um tempo para entender, e alguma delas dói até hoje. Ó, pontos
a se tomar cuidado. Primeiro, você vai ter que deixar de ser perfeccionista. Se você for perfeccionista e esperar que as pessoas igual você não vai gostar do resultado final, porque é difícil alguém fazer igual você. Só que, às vezes, o seu cliente, ele não está preocupado em ter algo tão absurdo assim. Ele quer, ele quer ter um site bom. E a pessoa que está na sua equipe vai fazer um site bom. Então, você tem que tomar cuidado para não ser muito perfeccionista. Porque se você for perfeccionista, você vai ter dor de cabeça na hora de montar a equipe. Outra coisa, você tem que contratar quem te complementa. Como assim? Se você é o cara que faz o site em si e o design, você tem que contratar quem vai te complementar melhor. Se você quer ficar só na parte do design, é melhor você contratar o cara que vai fazer o código, que vai fazer o projeto no Elementor em si. Se você é o cara que já faz o código, é melhor você contratar o cara que vai fazer o design. Se você contratar alguém que vai fazer a mesma coisa que você, vai ser um problema, porque esse problema do perfeccionismo vai acontecer e você vai ficar muito em cima desse cara, cobrando ele de uma coisa que também era para você fazer, e vocês dois são da mesma área. Então vai ficar toda hora os dois se batendo de frente, entendeu? É legal que você coloque pessoas que vão complementar as suas dificuldades. Outra coisa importante, é bom que você mapeie, ou seja, você faça um mapa de todo o processo de trabalho. Ah, Edu, como assim um mapa de todo o processo? Você tem que saber todos os fluxos que tem no seu trabalho como criação de sites. Então, por exemplo, tem a construção do layout no Figma, isso aqui é um processo. Tem a separação das imagens do layout e fonte, é outro processo. Tem a parte de montar o código do projeto. Tem a parte de subir para o ar o projeto. Todas essas partes aqui, quando você começa a mapear o seu projeto, você consegue saber qual está precisando terceirizar mais rápido. Então aí você vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Aí você fala, caramba, cara, eu acho que dá para terceirizar essa parte aqui primeiro, ó. Terceirizar. Essa parte de separar as imagens. E eu pago um cara muito mais baratinho e eu não preciso terceirizar a parte principal, porque eu ainda não quero ter dor de cabeça tendo que controlar esse cara. E aí você vai lá e terceiriza a parte das imagens. Por quê? Porque você tem tudo mapeado, você tem todo um processo criado. E aí, quando você terceiriza essa parte das imagens, fica muito mais prático para você no processo. Por isso que é importante você mapear todo o seu trabalho. Você mapeia tudo que você faz, para você começar a terceirizar coisinha por coisinha primeiro, em vez de você terceirizar tudo já. Eu já comecei a terceirizar, quando eu montei a equipe, eu comecei a terceirizar coisas que eram muito grandes, que não precisavam ser terceirizadas ainda. Hoje a gente terceiriza o quê? Parte mais simples. Alguém para separar as imagens do projeto, alguém para configurar DigitalOcean. Parte simples. A parte base a gente ainda faz. Por quê? Porque não é necessidade de ter pessoa na equipe. O faturamento aumenta, a produtividade aumenta, o lucro aumenta. Se você começa a terceirizar tudo de uma vez, você vai ter dor de cabeça. Outra coisa, cuidado ao colocar várias pessoas de uma vez. Geralmente, quando você quer montar equipe, pô, minha demanda aumentou, cara. Tô precisando de gente na minha equipe. Aí você vai lá e coloca 4 pessoas, 5 pessoas de uma vez. Isso eu tô falando baseado no meu erro, tá? Eu fiz erro quando eu comecei a montar a equipe. Você tem que colocar uma pessoa por vez. Se você coloca 4, 5 pessoas de uma vez, você não vai conseguir dar atenção para 5 pessoas de uma vez. O cara tá fazendo layout, o cara tá fazendo código, o cara tá separando as imagens, você não consegue acompanhar. Caramba, esse aqui tem que fazer isso aqui tá atrasado, isso aqui... É bom que você coloque um cara por vez. Primeiro coloca o cara, por exemplo, que vai separar as imagens do seu layout, as fontes, os arquivos. Você treina esse cara. Treinou esse cara, você vai colocar o cara que faz o layout no Figma. Treinou esse cara, e você vai assim, escada, degrau por degrau. É muito mais preciso assim do que você colocar um monte de gente e tentar treinar todo mundo de uma vez. Vai virar um caos, vai atrasar projeto, vai ficar desorganizado. Então tem que tomar cuidado quando vocês for montar pessoas na equipe assim. Outra coisa importante, isso aqui já vem do aprendizado na cera. Você tem que conhecer as pessoas do seu time. Ou seja, você tem que conseguir saber quando alguém está mal, você tem que conseguir saber quando alguém está bem, você tem que reconhecer quando alguém ir bem e você tem que avisar quando alguém ir mal. Você tem que conversar com a sua equipe. Então, se você tem uma equipe de pessoas que trabalham com você, você tem que saber quando alguma pessoa está mal. Pô, você colocou lá um cara para fazer o layout, você colocou lá um cara para fazer o código. E aí você vê que o cara que está fazendo o código, ele está meio desanimado, ele está meio triste, ele está meio deprimido. Você tem que conseguir ter essa percepção para sentar com ele e conversar. Pô, cara, o que está acontecendo? Pô, cara, tá legal isso aqui? Pô, cara, tá legal aquilo ali? Na cena, a gente sempre fazia esse processo de conversar com as pessoas do 1 a 1. Era o meu trabalho fazer isso. E muitas vezes a pessoa está mal, e quando você conversa com ela, você entende a necessidade dela, ela já fica melhor. Quando alguém está bem, você também tem que saber.
Quando aquele cara tá no... Tem funcionário que às vezes acorda no dia assim animado. Cara, hoje eu vou arrebentar. E você tem que reconhecer isso. Quando o cara tá indo muito bem, você tem que elogiar. Pô, cara, hoje você arrebentou, velho. Parabéns pelo seu trabalho. Se você não elogia ninguém do seu time, parece que o seu time tá trabalhando em vão, tá ligado? Parece que o seu time, quando tá trabalhando, você não dá bola. Ele não se sente reconhecido. E ele vai trabalhar com outro cara que vai reconhecer ele, tá? Então, quando alguém é mal, você também tem que avisar. Pô, cara, o cara não fez do jeito que eu quero. Pô, cara, eu pedi pro cara fazer e ele não fez. Você tem que avisar, você tem que conversar com o cara. Você tem que chegar nele e falar, cara, ó, seguinte, era para fazer desse jeito, é bom fazer assim, assim, assado. Quando você fez assim, não é bom por causa disso, disso, daquilo. E é bom você justificar. Não dá para você só chegar no cara batendo. Caramba, cara, era pra você fazer o tráfego pago do projeto, não ficou bom, ficou ruim. E só isso. Como que o cara resolve o problema? Você tem que dar a solução para ele resolver o problema que ele tá indo mal, tá ligado? Isso na série a gente fazia muito. Com as 24 pessoas de todas as áreas tá indo mal, a gente sentava, conversava, entendia o que ela, a necessidade dela, o problema dela, e ajudava ela nesse processo, e dava solução. Olha, era para você fazer o. A gente tinha muita programação também, vendedor, né? Aí o vendedor não estava vendendo. Sentava com o vendedor, conversava com ele. O pessoal da programação, ó, era para fazer o back-end desse jeito, não foi feito assim. É bom que faça assim, assim, assado, para ter essa solução. Eu cuidava mais da parte do back-end e suporte, né? Suporte também, a mesma coisa, ó. Você atender o cliente assim, assim, assado, assim não é bom. É bom que você atenda desse jeito, porque o cliente isso e aquilo. Então você dá o motivo dele ter ido mal, você fala por que ele foi mal e fala como que ele resolve isso. Nunca fica falando pro seu time que ele só tá indo mal e não resolveu o problema dele, entendeu? Outra coisa importante, cara. Outra coisa importante. Ah, eu não gosto de reunião. Você tem que ir em reunião diariamente. Eu diria diariamente. Eu acho que é o ideal. Ideal. Você quer montar um time produtivo? Todo dia você tem que ir em reunião. Porque se você tem um time que é home office, ou seja, tá todo mundo, cada um na sua casa, se você não for reunião diariamente, você vai começar a criar desconexão com a sua equipe. Você tem que ir todo dia reunião, todo dia, no início do dia. Fala, pessoal, beleza? Ó, vamos, na mentoria que eu tô, o CEO do Novo Mercado, ele fala, né? Ele que dá a mentoria também. Ele fala, cara, quando você vai reunião todo dia, você cria um time mais unido. E aí, no início do dia, você fala o que todo mundo vai fazer. Bom, pessoal, ó, hoje a meta é essa, essa, essa. Pessoal, hoje a gente vai fazer isso, isso, aquilo. Quem que tem alguma dúvida sobre as tarefas de hoje? É importante isso, porque o processo fica muito mais produtivo. Entendeu? Então, aqui a gente vai reunião todo dia. Todo dia se reúne a gente, os sócios, né, que faz o projeto, e também pessoas da equipe. E isso facilita muito alinhar o projeto, alinhar a expectativa, alinhar o dia. E aí, no final do dia, a gente vê que o dia é muito mais produtivo. E aí, no final da semana, fazer uma reunião semanal com tudo que foi feito, os problemas, os fluxos, os processos. Tudo isso ajuda na formação de equipe, tá? Tudo isso, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ou posso prosseguir? Quase acabando. Faz é conteúdo pra caramba, velho. Tá maluco. Quase. Qual que é essa fase? Quase 11. E tem um ponto também, montar equipe é chato, tá? Gerir pessoas é chato, você tem que gostar desse trabalho. Se você não se dá bem como pessoas, provavelmente você não vai se dar bem como líder, infelizmente. Fase 12.